Fala galera, beleza? Então agora continuando mais uma parte para mostrar como já está aqui. No último vídeo eu estava mexendo já com a fixação dos suportes, a colocação dos motores aqui. Então nesse ponto está tudo concluído. Mencionei a possibilidade que talvez eu daria um pinguinho de solda nesse suporte aqui, já que furar, colocar parafuso aqui por dentro e tal seria bem difícil. Até daria, mas seria bem trabalhoso, já que aqui é tipo um tubo vazado, então não teria acesso ali, seria bem complicado. Eu consegui colocar parafuso, porém, ao invés de colocar um parafuso para colocar a porca do outro lado, eu coloquei parafuso e fiz rosca nesse material aqui. Então é um parafuso M5, ele está como rosca na própria chapa e ficou bem firme. Então aqui está o que seria o motor do Y, que vai ser utilizado lá, o de 22 kg. Também já está feito aqui, tirar isso daqui. Também está feito aqui a fixação do Z. Esse daqui foi bem fácil, já que eu fixei o suporte na própria madeira aqui. Então tem um parafuso que está atravessando desta até esta aqui e fixo. O do Z já estava fixo no outro e até funcionando, foi o que foi utilizado aqui para fazer uns testezinhos. Testei a movimentação, pelo menos com aquele driverzinho que já estava, de cada um deles independente, e a princípio está tudo funcionando como deve. Então, parte mecânica concluída. Nessa questão de recebimento de 3 motores para esses primeiros testes, está concluído. Agora aqui, questão da eletrônica, praticamente concluída também. O que falta é só colocar os drivers no lugar ali mesmo e espetar o cabo dos motores, aí já começa, a máquina já está funcional na sua movimentação e eu só preciso, por exemplo, fazer o suportezinho para aquele eixo Z ali, para o Z, que é o suporte padrão, para mim alternar entre tupia e o spindle, igual eu fiz para minha máquina a maior ali. Agora vamos dar uma olhada aqui como está a parte da eletrônica aqui, Arduino e CNC Shield. Então aqui na caixinha que eu disse que eu iria aproveitar, aqui dentro já está uma fonte. Isso aqui é uma excelente fonte de 24 volts, tá? Aqui tem Arduino e CNC Shield, fiz uma elevaçãozinha para ele para coincidir com essa furação aqui que já tinha aqui na própria caixa. Coloquei uma ventoinha aqui também para ajudar na refrigeração dos drivers aqui. E eu também estou utilizando um relé. O esquema do relé vai funcionar assim. Aqui, ó, eu tenho o cabo de entrada aqui da energia. Por aqui vai entrar 220. Esse 220 é o que vai alimentar a fonte. Mas enfim, uma fase vai direto para a fonte e a outra vem aqui para esses dois botões. Eu tenho um botão de emergência e um botão simples de liga e desliga. O fato de ter esses dois botões, obviamente aqui numa emergência, aconteceu alguma coisa errada, você quer desligar e tudo mais, é mais prático você pressionar esse botão, corta a energia de tudo. Do que você vir aqui e girar. E poderia ser um de apertar e tal. Aqui é um liga-desliga simples. Esse é um botão de emergência. Então a fase vem, entra no botão de emergência, sai e vai aqui para o botão de liga e desliga. Se o botão de emergência está liberado, então ele é um botão que ele funciona normalmente fechado. Então está vindo aqui, e para ligar a fonte que está aqui dentro, depende simplesmente do acionamento desse daqui. Agora, para desligar, eu posso desligar por aqui, ou numa emergência eu pressiono aqui e também vai desligar. Tá? Então, esse cabo que entra aqui com os 220 volts está para alimentar essa fonte. E dele também, aqui tem um conectorzinho e tal, ele está entrando. Esses mais grossinhos aqui é o que está vindo 220, e aqui no meio pode ver que já tem outros dois aqui, ó, que estão voltando. Esses que estão voltando, uma fase está voltando direto para esse outro conectorzinho aqui, ó. Para esse conectorzinho.
E a outra fase do 220 está vindo aqui entrando no relé. Entrando e saindo. Então, para que nesse conector eu tenha 220 volts ou eu tenha 220 volts, depende do acionamento do relé, que acontece, digamos assim, no início do processo de fresagem. Quando você carregou o arquivo e deu o comando lá para iniciar o processo, aí ele aciona o relé. Então eu terei aqui os 220 volts. Aqui vai ser ligado uma régua de tomadas. E a régua de tomadas, quando for alimentada com 220, liga tudo que tiver ligado nela. O básico, a gente vai ter que ligar o equipamento de fresagem. Então eu posso alternar, por exemplo, entre a minha tupia ou o meu spindle. O spindle, ele depende de uma fonte, já que ele não utiliza corrente alternada. Ele depende da fonte. Então, se eu quero usar ou se eu estou utilizando o spindle, nessa régua de tomada eu vou colocar ali a tomada da fonte do spindle. Na hora que a CNC, o Arduino envia o comando para começar a trabalhar e tudo mais, ligou o relé, vai ligar a fonte do spindle e liga o spindle. Quero utilizar a tupia? Simplesmente vou colocar a tomada da tupia lá na régua de tomada. E dessa maneira também eu consigo ligar outros equipamentos. Por exemplo, se tivesse um aspirador de pó, eu quisesse que ligasse simultaneamente também, junto com a minha tupia, com o meu spindle, também conseguiria. Só espetar lá, observando, obviamente, o limite da capacidade de amperagem aqui do relézinho. Tá? Se a somatória ali não ultrapassa, sem problema algum. Uma coisa que vai ser ligada também na régua de tomada é uma fontezinha de 12 volts. Essa fontezinha de 12 volts, ela vai ter o intuito só de ligar a ventoinha aqui. Então, da mesma maneira, iniciou o processo de fresagem, ligou a régua de tomada, vai ligar a minha tupia ou o meu spindle e vai ligar essa fonte que vai estar conectada aqui nessa ventoinha, que vai fazer a ventilação aqui dos drivers. Acho que basicamente é isso. Então tá ali. Aí, do relézinho, a gente precisa pegar aqui da plaquinha. Acho que não vai dar pra ver ali. Mas, naquela parte de cima ali, tem um cabinho que ele já tipo, de um lado ele é 5 volts e do outro ele é o GND. Então a gente já pega ele, tem uns 5 volts e tem o GND que vai aqui pro relézinho. E aqui eu tenho o do sinal, que está ligado aqui no Spindle Enable. Então, na hora que enviar o sinal aqui, liga o relézinho. Tá? É bem comum de ver quando o pessoal utiliza Arduino e CNC Shield, eles colocam aqueles botãozinhos referente a algumas opções que tem aqui no próprio Arduino, que seria aquele resume, que geralmente o pessoal põe o verde, daí tem o laranjinha, que geralmente é aquele o pause, e por fim o vermelho, que é o stop ou o abort. Então, quando aperta o abort, se você estava trabalhando, tem que começar do zero de novo. Quando você aperta o resume, daí para iniciar de novo, você precisa apertar... quando você aperta o pause, para continuar o processo, você tem que apertar o resume. Aí vai de cada um, tá? Tem lá a sua funcionalidade, mas, cara, eu acho que por ser Arduino e CNC Shield, a gente já tem ali uma plaquinha que ela está bem suscetível a interferências e tudo mais. Eu acho que quanto menor a quantidade de fios que estiverem por ali, melhor, tá? Até porque, enfim, eu dificilmente pauso um trabalho, mas eu posso fazer isso da mesma maneira ali pelo software e tudo mais. E na questão de emergência eu já tenho o botão aqui que corta tudo, tá? Cortou a alimentação da fonte aqui, ou seja, já desalimentou todos os motores de passo, da mesma maneira vai desligar o relé e vai desligar ali sua tupia, seu spindle, também da mesma maneira. Então aqui, basicamente o que está faltando aqui, colocar os driverzinhos DRV8825 e aqui o que está aqui é o A4988.
Vou colocar eles aqui. No primeiro momento vai ser a configuração de 3 só deles, para colocar ela em movimento ali. E ela já vai estar apta a funcionar. Ali na CNC, só falta mesmo fazer o suportezinho para colocar ou a tupi ou o spindle, que vai ser o suportezinho padrão, semelhante ao que está aqui. Então eu vou fazer um deste daqui, ó, é só de madeira mesmo. Desse daqui exatamente, aqui é a mesma configuração. E dessa vez eu já faço com a furação aqui pro suportezinho do spindle, já que da última vez eu fiz que era pro intuito de tipo assim, vou colocar aqui quando eu for utilizar a tupia e o spindle ele continuaria sendo fixado no de trás. Só que daí eu fixei aqui na madeira, vi que ficou bem firme, não deu diferença no corte. Vai ficar assim, até porque ele é mais prático. Esse parafuso está diretamente na madeira. Então eu vou fazer um desse para colocar aqui, ó. Para colocar aqui, e da mesma maneira fica bem fácil de alternar entre spindle e entre tupia, beleza? Então é isso aí. Então provavelmente no próximo vídeo já vai estar funcional, tá? Funcionando aqui. E provavelmente hoje eu vou já fazer o suportezinho ali, também já deixar o suporte para tupia e tal, tupia ou spindle no jeito, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!